O trem balançava ritmadamente sobre os trilhos como se o próprio aço cantasse uma canção monótona de solidão. Jacob Laptin encostou a testa no vidro gelado da janela, observando a tundra infinita desfilando lá fora, o mar branco e estéril, pontuado aqui e ali por arbustos retorcidos que pareciam lutar para não serem engolidos pelo nada. 2 semanas. Apenas 2 semanas desde aquela noite no bloco 31, mas as memórias ainda o perseguiam como sombras. Bastava fechar os olhos para se ver novamente ali, o porão úmido, o cheiro de ozônio queimando as narinas, os clarões azuis cortando a escuridão e aquela coisa diante dele, algo que nunca deveria ter existido. Os hematomas já haviam sumido, mas a dor fantasma ainda ardia nas palmas das mãos, como se as marcas do passado se recusassem a desaparecer de verdade. A voz metálica do alto-falante cortou seus pensamentos. Estação Urenói. Parada de 15 minutos. Laptin estremeceu, como se o anúncio fosse um aviso. Reuniu suas poucas coisas e desceu à plataforma, onde o frio o golpeou como uma lâmina cortante e implacável, infiltrando-se por baixo do colarinho da casaca militar. Não havia escapatória. Um UAZ surrado o aguardava com o jovem sargento ao volante que, ao vê-lo, endireitou a postura e cumprimentou com um gesto seco. Tenente Laptin, a ordem é levá-lo ao destino. Por favor, entre. Nenhuma palavra a mais. Nenhuma pergunta. E pela primeira vez naquele dia, Jacob agradeceu o silêncio. A viagem se arrastou por uma estrada coberta de neve, como uma cicatriz branca no corpo da tundra. Quanto mais avançavam, mais o mundo parecia se esvaziar, até que o carro virou bruscamente para uma trilha de terra batida, quase invisível sob a nevasca. E então ele viu o muro de concreto coroado por arame farpado, idêntico ao do bloco 31. Uma onda de náusea subiu pela garganta de Laptin. Não novamente. Atrás da barreira, alguns galpões baixos e um prédio administrativo cinzento, erguendo-se como monumentos a segredos que ninguém deveria conhecer. Na entrada, um homem alto, magro demais para sua farda impecável, aguardava com as mãos cruzadas às costas. O cap puxado até os olhos escondia quase todo o rosto, mas a postura rígida, uma régua de aço, deixava claro quem mandava ali. Coronel Radchenko apresentou-se, estendendo uma mão ossuda. O aperto foi firme, seco, como se até o gesto fosse calculado. Bem-vindo ao Complexo Polar, tenente. As palavras soaram mais como uma sentença do que como um cumprimento. Enquanto caminhavam pelos corredores do prédio administrativo, Radchenko falava, sem olhar para ele, como se estivesse lendo um relatório mental. Seu dossiê é impressionante. Principalmente a última missão. Laptin sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Eles não podiam saber, não depois dos documentos que assinou, das ameaças veladas, das noites em claro se perguntando se havia saído mesmo vivo daquilo. Não se preocupe, tenente, continuou o coronel, como se lesse seus pensamentos. Aqui a gente se acostuma com o incomum. O elevador desceu em um mergulho lento, contando os andares como se marcasse os círculos de um inferno moderno. 1, 2, 3, 6. Quando as portas se abriram, o ar cheirava a mofo e desinfetante, uma combinação que revirava o estômago. Corredores estreitos, paredes descascadas revelando o concreto nu por baixo da tinta verde desbotada, a mesma paleta de um hospital abandonado. Seu escritório, anunciou Radchenko, empurrando uma porta. Arrume-se. Daqui a 1 hora, estou à sua espera para um briefing completo. Sozinho, Laptin observou o espaço apertado, uma mesa de metal, um armário de arquivos, um cofre enferrujado no canto. E na parede, um mapa detalhado dos túneis subterrâneos, uma teia de linhas e setores que se estendiam muito além do que qualquer olho humano deveria enxergar. Isso não é um complexo. É um labirinto. Ao sentar, o silêncio o esmagou, denso demais, como se o ar tivesse peso. E então ouviu um sussurro tão baixo que poderia ser imaginação, tão próximo que parecia vir de dentro do próprio crânio. Jacob. Ele se levantou de um salto, a cadeira rangendo no chão. A sala estava vazia. Cansado. Só isso. A viagem, o estresse, os fantasmas que se recusam a morrer. 1 hora depois, no gabinete de Radchenko, o coronel não perdeu tempo. Complexo Polar não é um lugar comum, tenente. Aqui fazemos pesquisas que, bem, você não precisa saber os detalhes. Sua função é garantir que os sistemas de suporte vital dos níveis inferiores funcionem sem falhas. Ele deslizou uma pasta grossa sobre a mesa. Esquemas, protocolos, tudo o que precisa. Estude.
E aqui, a voz do coronel ficou mais cortante. Se vir ou ouvir algo fora do normal, me informe. Imediatamente. Isso não é um pedido. É uma ordem. Lapshin sentiu o estômago se contrair. O sussurro voltou mais alto dessa vez. Uma voz chorosa que parecia arrastar unhas pelas paredes de sua mente. Algo está errado, tenente? Perguntou Radchenko, fixando nele um olhar que parecia perfurar a alma. Não, camarada coronel. Tudo em ordem. A mentira teve gosto de cinzas. De volta ao seu cubículo, as letras dos esquemas dançavam diante de seus olhos, borradas como se estivessem submersas. Estou perdendo a cabeça. Mas então veio a dor, uma pontada aguda atrás das têmporas, como se alguém cravasse agulhas em seu cérebro. Estamos aqui embaixo, a voz sussurrou, agora inconfundível. Ele se levantou tão rápido que a cadeira tombou com um estrondo. No mapa, os níveis inferiores se estendiam como as entranhas de uma bestia adormecida, muito mais fundos do que qualquer projeto deveria permitir. E no reflexo do vidro do armário, por uma fração de segundo, viu ela, uma silhueta alta demais, membros desproporcionais. A mesma criatura que o havia marcado no bloco 31. Quando se virou o corredor, estava deserto. Só o pingar distante de água, como lágrimas caindo em um poço sem fundo. Nos dias seguintes, Lapshin mergulhou nos esquemas do complexo, tentando decifrar aquele quebra-cabeça de corredores, shafts de ventilação e salas sem nome. Apenas etiquetas genéricas, bloco técnico 7 e setor de pesquisa alfa. Nada que explicasse os sussurros que agora o seguiam como uma segunda sombra cada vez mais nítidos, carregados de algo que soava como desespero ou fome. Ele se convenceu de que era apenas o eco de seu próprio trauma, até que numa sexta-feira, enquanto inspecionava os dutos de ventilação do quarto nível subterrâneo, esbarrou nela. Uma mulher, vestida com um jaleco branco imaculado, saía de um laboratório, segurando uma pasta com documentos. Desculpe, murmurou Lapshin, afastando-se instintivamente. Sem problema, respondeu ela com um sorriso que não alcançou os olhos. Você deve ser o novo Anna Sokolova, médica pesquisadora. Sua mão ao cumprimentá-lo era quente demais, quase febril. Tenente Lapshin. Suporte técnico. Fui designado para os níveis inferiores. Algo na expressão dela mudou, um lampejo de algo que poderia ser piedade ou medo. Uma função desafiadora, comentou, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Se precisar de algo, meu consultório fica no terceiro nível, setor B. Ela anotou algo em um papel e estendeu a ele. Pressão, estresse, dores de cabeça. É comum por aqui, principalmente para quem está começando. Quando ela se afastou, Lapshin ficou parado, observando-a desaparecer pelo corredor. Ela sabe. A voz em sua cabeça explodiu como um grito. Pergunte a ela. Ela faz parte disso. Ele cerrou os punhos, as unhas cravando-se nas palmas. Calhe a boca, sibilou. Entre os dentes, a voz ecoando no vazio. A noite caía sobre o complexo polar e com ela a certeza de que algumas portas, uma vez abertas, jamais poderiam ser fechadas. Novamente, ao revisar a documentação técnica entre esquemas de ventilação e diagramas de alimentação elétrica, Lapshin se deparava com frequência com arquivos estranhos. Manuais de manutenção de equipamentos cujos nomes nunca tinha ouvido, módulo de modulação psíquica, câmara de sincronização neuronal. Tudo soava como trechos arrancados de um romance de ficção científica barata, daqueles que se vendem em bancas de aeroporto. Mas ali estavam, entre papéis oficiais carimbados e assinados. Foi numa pasta amarelada pelo tempo, com as bordas desgastadas como se tivesse sido manuseada às pressas, que ele encontrou aquele documento. Uma folha solta, rasgada na parte superior, como se tivesse sido jogada ali por acaso ou por descuido. A tinta, porém, permanecia nítida, desafiando os anos. Projeto Eco, resultados estáveis. 5 dos 20 sujeitos demonstram habilidades telepáticas consistentes. Efeitos colaterais controláveis. Ilegível? 1977. Nós fomos os primeiros. As palavras queimaram seus olhos. 1977. 45 anos. E ainda assim a folha parecia ter sido escrita ontem. Nós fomos os primeiros. Desta vez, a voz não foi um sussurro distorcido. Foi clara, precisa, como se alguém tivesse se inclinado sobre seu ombro e soprado as palavras direto em seu ouvido. Lapshin estremeceu, varrendo o ambiente com o olhar. Ninguém. Apenas o zumbido monótono das lâmpadas fluorescentes e o rumor surdo da ventilação, como um
Suspiro mecânico do próprio complexo. Naquela noite, o corpo 31 voltou a assombrá-lo. Ele estava lá novamente no porão inundado, onde a água negra lambia suas botas. Mas desta vez ela não atacou. A criatura, se é que ainda podia ser chamada assim, permanecia imóvel, os olhos desproporcionais fixos nele. Não havia hostilidade naquele olhar. Havia reconhecimento. Algo que se arrastava além da compreensão humana, como se Lapshin fosse uma peça perdida de um quebra-cabeças que, finalmente encaixava. Então, a cena se fragmentou. De repente, ele estava diante de um corredor infinito, ladeado por cápsulas metálicas, que lembravam sarcófagos de aço. Dentro de cada uma, silhuetas humanas. Flutuavam em um líquido espesso, os olhos abertos, vidrados. Todos olhando para ele. Lapshin acordou com um grito abafado, o suor colando a camisa ao corpo. O relógio marcava 5h30. A aurora polar filtrava-se fraca pela janela como se o próprio céu hesitasse em clarear aquele lugar. Ele não esperou. Assim que o expediente começou, estava batendo a porta do bloco médico. Kanin já estava lá, digitando algo em uma máquina de escrever antiga, os dedos ágeis apesar da hora. Ao vê-lo, interrompeu o trabalho. Leitena SHYN? Sua voz era calma, mas os olhos atentos. Algo aconteceu? Preciso fazer algumas perguntas. Lapshin fechou a porta atrás de si, certificando-se de que o corredor estava vazio. O som do ferrolho ecoou como um tiro. Sobre o Projeto Eco, o rosto de Ana congelou. Por um instante foi como se uma máscara de cera tivesse caído sobre seus traços. Então, lentamente, ela se levantou. De onde você tirou esse nome? Não esperou resposta. Caminhou até a porta, verificou a tranca, depois voltou com um bloco de notas. Escreveu algo com letras miúdas e estendeu o papel para ele. 23 horas. Nível inferior. Não aqui, murmurou, guardando o bloco. Podem haver escutas. Em seguida, abriu um armário, retirou um frasco de comprimidos e o empurrou em suas mãos. Para dor de cabeça, disse, alto demais, forçando um sorriso profissional. Deve ajudar. Quando Lapshin saiu, o silêncio em sua mente era ensurdecedor. Pela primeira vez em dias as vozes haviam se calado. Mas aquele vazio o perturbava mais do que qualquer grito. O dia arrastou-se como uma sentença. Ele inspecionou equipamentos, preencheu relatórios, cruzou com outros funcionários nos corredores, rostos pálidos que evitavam contato visual, como se todos carregassem o mesmo segredo podre sob a pele. Às 14h30, a voz do coronel Radchenko ressoou pelo interfone. Leitena Lapshin no meu gabinete. Agora. Como está o andamento do trabalho? Radchenko não levantou os olhos dos papéis. Tudo em ordem, Tovaris Polkovnik. Revisando a documentação. Nenhum incidente incomum? A caneta parou sobre o papel. Nenhum, camarada. Radchenko finalmente ergueu o olhar. Seus olhos eram 2 pontos escuros, como os de um predador avaliando a presa. Ótimo. Uma pausa calculada. Você pode ir. Ao sair, Lapshin sentiu o peso daquele olhar em suas costas como uma lâmina gelada. O mesmo olhar que o Major Serebriakov lhe lançara naquela última noite no 2245. Às 23 horas em ponto, ele desceu ao nível inferior. O corredor B7 ficava nos confins do complexo, ao lado dos depósitos abandonados. A iluminação aqui era quase inexistente, apenas lâmpadas de emergência vermelhas, que pintavam as paredes de um tom de sangue seco. O ar cheirava a metal oxidado e umidade. Eles estão te observando. A voz voltou, mas desta vez não era um alerta. Era um aviso. Lapshin acendeu a lanterna, varrendo o túnel com o feixe amarelo. No fundo, algo reluziu, uma porta metálica semi-oculta pelas sombras. Ele avançou, os passos abafados pelo concreto úmido. Algum lugar, uma gota d'água caía em intervalos irregulares, ecoando como um relógio quebrado. A poucos metros da porta, ouviu passos atrás de si. SHHH. Uma mão pousou em seu ombro. Sou eu, Ana. Seu hálito quente roçou sua orelha. Ela o guiou por um caminho lateral, entre equipamentos cobertos por lonas empoeiradas. Ao fechar a porta, tirou do bolso um dispositivo pequeno e o ativou. Inibidor de frequência, explicou baixinho. Agora podemos falar. O que diabos está acontecendo aqui? Lapshin não conseguiu conter a urgência na voz. O que é o Projeto Eco? Ana suspirou, sentando-se na beirada de uma mesa enferrujada. Os militares tentaram criar soldados com habilidades anormais. Telepatia. Telecinesia. Ela fez uma pausa, como se as palavras pesassem. Acreditavam que era possível.
E fizeram ser possível. Seu rosto escureceu. Os experimentos eram cruéis. Ela se calou de repente, como se tivesse dito demais. Lapshin a observou, e então a compreensão o atingiu como um soco. Você também ouve eles. As vozes. Os olhos de Ana encontraram os seus. Lentamente ela sentiu. É por isso que você foi transferida para cá, sussurrou. Você é sensível. Um estrondo metálico ecoou lá em cima. Ambos estremeceram. Precisamos sair. Agora. Ana apanhou o inibidor, desligando-o. Amanhã, mesma hora. Vou mostrar algo que você precisa ver. Ela desapareceu pela porta antes que ele pudesse reagir. Lapshin ficou sozinho no escuro, ouvindo seus próprios batimentos cardíacos. Quando subiu, esbarrou com Radchenko em um dos corredores. O coronel caminhava a passos largos falando ao rádio. Atividade aumentada. Protocolo Vórtice de inverno pronto para ativação. Aguardando ordens. Ao avistá-lo, Radchenko parou abruptamente. Leitenant. Sua voz era uma faca. O que faz neste setor? Verificando leituras dos sensores, Tovaris Polkovnik. Radchenko o encarou, os lábios se curvando em algo que não era um sorriso. Volte aos níveis superiores. Uma pausa carregada. E Leitenant, seu tom baixou. Cuidado. É fácil se perder aqui. A ameaça pingava de cada sílaba. A noite foi longa. Lapshin tentou dormir, mas o sono fugia dele. Fragmentos da conversa com Ana misturavam-se aos sussurros na borda de sua mente, vozes que, embora silenciosas, pressionavam como mãos invisíveis contra seu crânio. Às 2 horas, não aguentou mais. Vestiu a sobrecasaca e saiu. Os corredores estavam desertos. A equipe noturna era mínima, alguns guardas nos níveis superiores, um técnico de plantão. Nos subsolos, ele estava sozinho. Desça mais. As vozes o chamavam, crescendo em volume à medida que ele avançava. No penúltimo nível parou diante de uma porta reforçada trancada por um cadeado maciço. Não tinha a chave, nem autorização. Então, ouviu passos. Lapshin congelou procurando um esconderijo, mas não havia onde se abrigar. A figura surgiu da curva do corredor, e ele exalou aliviado ao reconhecer Ana. Supus que viria aqui, disse ela, vestindo um jaleco branco impecável, um contraste com seu uniforme habitual. Tenho a chave. Do bolso, tirou um chaveiro pesado de mecanismo complexo. A tranca rangeu ao ceder. Temos menos de 1 hora, advertiu, empurrando a porta. O que se revelou do outro lado era outro mundo. Um corredor estéril, paredes brancas, iluminação fluorescente tão intensa que doía nos olhos. Lapshin pescou, desorientado. O que é este lugar? Ala secreta. Ana avançava com determinação. Aqui guardam os resultados. Você está tão perto. As vozes voltaram, mas desta vez, Lapshin mal as registrou. No fim do corredor, uma porta se abriu para uma sala ampla, repleta de equipamentos médicos. Monitores exibiam gráficos pulsantes, indicadores piscavam em verde e vermelho. E no centro, as cápsulas. Fileiras de cilindros transparentes, cheios de um líquido viscoso. Dentro de cada um, uma figura humana imóvel, os olhos abertos, todos fixos nele. Lapshin aproximou-se, o coração batendo tão forte que temia que quebrasse suas costelas. As silhuetas dentro das cápsulas não eram corpos. Eram espectros de algo que já tinha sido humano. E eles o reconheceram. Os corpos entrelaçados por fios e tubos tinham os olhos fechados, mas os monitores exibiam linhas erráticas de atividade cerebral, exatamente como em seus sonhos. Meu Deus, sussurrou Lapshin, a voz quebrando-se. Quem são eles? Sujeitos de teste, respondeu Ana, a voz trêmula. Participantes do Projeto Eco. Ou, melhor, os que sobreviveram. Ela o encarou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Esperamos por você por anos. De repente as vozes explodiram em sua mente, tão altas que ele levou as mãos às têmporas como se pudesse silenciá-las. Pare, gritou, mas era inútil. Eles estão dentro da minha cabeça. Porque você é como eles. Ana colocou a mão em seu ombro, a pressão firme, quase desesperada. Você pode ouvi-los. Mas algo em você mudou. Lapshin fitou a cápsula mais próxima. Dentro dela, uma jovem mal passava dos 20 flutuava, os cabelos ondulando na solução espessa. Quando ela se virou lentamente em sua direção, ele sentiu o estômago revirar. Ana começou, mas ela o interrompeu, agarrando seu braço com força. Você não entende. Não podemos simplesmente desligá-los. Eles, sua voz falhou. Já não são humanos. Nesse instante, as luzes piscaram. Um zumbido baixo como uma sirene ecoou ao
Longe. Merda. Ana correu para a porta. Nos detectaram. Precisamos sair já. Mas era tarde. Passos rápidos ecoaram pelo corredor. Em segundos, homens de uniforme preto irromperam no recinto, rifles apontados. Atrás deles, o coronel. Radchenko entrou com um sorriso frio. Bem disse, observando Lapshin e Ana com um olhar calculista. Sabia que vocês tentariam algo, mas não imaginei que seria tão cedo. Ele se aproximou de uma cápsula apoiando a mão no vidro. Sabe, tenente, quando me relataram o incidente no 31º bloco, soube imediatamente que havia algo errado com você. Poucos sobrevivem. Há um encontro com aquilo e mantém a sanidade. Seus olhos se estreitaram. O que está acontecendo aqui? Lapshin tentou manter a voz firme, embora por dentro tremesse. O que vocês fizeram com essas pessoas? Radchenko riu, um som seco e metálico. Demos a eles um poder que nem sonhavam. Telepatia. Comunicação à distância. Força mental além dos limites humanos. Ele se virou para Ana, o tom agora cortante. E você, Dra. Sokolova? Que decepção. Sabe muito bem o que acontece quando se viola o protocolo. Eu sei, ela respondeu baixa, mas sem recuar. Mas não posso mais guardar isso dentro de mim. Não depois do que aconteceu com minha irmã. Seus olhos se voltaram para a cápsula da jovem. Lapshin sentiu a bile subir pela garganta. Corra, gritou Ana. Eles vão te matar. Levem-nos, ordenou Radchenko. Os guardas avançaram, mas então, todas as cápsulas começaram a vibrar ao mesmo tempo. O líquido dentro delas borbulhou fervendo enquanto os monitores disparavam alertas. Um alarme estrondoso encheu o ar. O vidro da cápsula mais próxima rachou, depois estilhaçou. Ar se encheu de um chiado agudo, perfurante, que parecia rasgar seus tímpanos. Agora, o grito em sua mente foi como uma explosão. Lapshin caiu de joelhos, as mãos pressionando as orelhas, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Cápsulas se rompiam. Homens gritavam. As luzes piscavam em um ritmo frenético. Através da névoa de dor, viu Ana arrastando-o em direção à saída. Eles correram pelo corredor, tiros e gritos ecoando atrás deles. Ao alcançarem o nível técnico, Ana o empurrou para uma pequena sala. Aqui eles não nos encontrarão, ofegou, trancando a porta. O que foi aquilo? Lapshin ainda não conseguia se recuperar. Eles acordaram. Ana respirava pesadamente. Todos de uma vez. Isso nunca aconteceu antes. Ela se aproximou e segurou seus ombros com força. Escute. Escute com atenção. Não temos tempo. Suas palavras saíram rápidas, urgentes. Aquela coisa no 31º bloco não era um mutante comum. Era um protótipo. A primeira tentativa de criar um híbrido, telepatia humana com a força física de um monstro. Mas algo deu errado. Ela era instável demais. Ana fez uma pausa, olhando-o nos olhos. Aqui, eles tentaram algo diferente. Projeto Eco. Uma abordagem pura. Sem mutações físicas. Apenas o desenvolvimento de habilidades psíquicas. Um tremor sacudiu o prédio. Uma explosão abalou os andares superiores. Deus, Ana sussurrou. Eles ativaram o protocolo Vórtice de Inverno. Vão inundar os níveis inferiores. Lapshin se jogou em direção à porta, mas Ana o segurou. Espere. Há mais uma coisa. Sua voz estava estranha, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Aquela criatura não te matou naquela noite por acaso. Ela sentiu algo em você. Você é como eles. Seus dedos apertaram seus ombros. Você tem o domingo. Que dom? Lapshin não entendia, mas antes que ela pudesse responder, a porta arrebentou-se com um estrondo. No vão, o coronel Radchenko estava coberto de sangue, o rosto contorcido em uma careta de ódio. Chega de conversa, rosnou, levantando a pistola. O tiro ecoou ensurdecedor. Ana estremeceu. Seu corpo desabou lentamente no chão. Não. Lapshin se jogou sobre ela, mas outro tremor sacudiu o prédio. O teto começou a desabar. Corra! Radchenko gritou, erguendo a arma novamente. Não havia tempo para pensar. Lapshin puxou seu revólver de serviço e atirou sem mira, o pânico guiando seus movimentos. Radchenko cambaleou, caiu. Lapshin pulou sobre o corpo do coronel e disparou pelo corredor, tropeçando, esbarrando nas paredes. Acima, explosões retumbavam. O protocolo Vórtice de Inverno estava destruindo o complexo, nível por nível. Ele já ouvia o rugido da água, inundando os dutos de ventilação. As vozes em sua cabeça cresciam, um coro ensurdecedor. Não sussurravam mais. Gritavam.
Exigiam. A pressão em sua mente era insuportável, mas ele continuou, correndo, até que o corredor terminou em uma porta metálica gigante, entreaberta como se alguém o esperasse. Do outro lado, um salão vasto, com teto alto e equipamentos estranhos. No centro, uma espécie de tanque cheio de líquido turvo. Ao redor, dezenas de cápsulas, iguais. As de cima, mais vazias. Vidro quebrado estalava sob seus pés. O líquido escorria pelo chão, formando poças escuras. Meu Deus, Lapshin murmurou, olhando ao redor. Estamos aqui. A voz não veio de sua mente. Era real. No ar ele se virou devagar. Contra a parede oposta, dezenas de pessoas estavam paradas, vestindo roupões hospitalares encharcados. Suas peles eram pálidas, quase translúcidas. Os olhos, grandes demais, fixos neles sem piscar. Quem são vocês? Lapshin recuou um passo. Somos aqueles que te chamaram, respondeu uma mulher, avançando. Ele a reconheceu. A jovem da cápsula. A irmã Diana. Esperamos muito tempo. O que vocês querem de mim? Você é a chave. Ela se aproximou, estendendo a mão. O último elemento. Lapshin sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significa? Aquilo, ela apontou para algo além deles, algo que ele não conseguia ver, passou uma parte de si, uma parte de seu poder. Seus dedos tocaram sua testa. E então, uma bomba explodiu em sua mente. Milhares de imagens, memórias, pensamentos o invadiam sem controle. Ele viu tudo. Os experimentos, os gritos, a dor. Viu a criatura no 31º bloco olhando para ele, reconhecendo uma alma semelhante. Viu como ela o marcará naquela noite, transmitindo através do sangue um fragmento de sua essência. Não, ele caiu de joelhos, a voz quebrada. Isso é impossível. Eu tentei evitar isso, uma voz rouca ecoou atrás dele. Radchenko ensanguentado. Se apoiava no batente da porta, a pistola tremendo em sua mão. Tentei conter o processo. Mas vocês estragaram tudo. Seu olhar era selvagem. Eles não são apenas telepatas. São uma colmeia, uma mente única, e podem subjugar outras consciências. Graças a você, agora estão livres. Você está errado, coronel. A voz da irmã Diana soou estranha, como se várias gargantas falassem em uníssono. Não vamos subjugar ninguém. Vamos unir. Lapshin sentiu algo mudar dentro de si. Algo se movendo, se expandindo. Dentro de sua consciência, uma porta se abriu para uma existência que ele nem sequer suspeitava. Aí está, começando, sussurrou Radchenko, apertando o gatilho, com dedos trêmulos. Mas o tiro não veio. A arma caiu de sua mão como se arrancada por uma força invisível, batendo no chão metálico com um estalo surdo. Chega de mortes, disse a jovem, e sua voz agora era um coro de ecoantes harmonias, como se milhares de bocas falassem através dela. Ela estendeu a mão, novamente tocando o ombro de Lapshin, e o mundo ao seu redor dissolveu-se em um turbilhão de luz e sombra. De repente, ele viu. As criaturas que encontrara no corpo 31 não eram erros da natureza, nem aberrações de laboratório. Eram a primeira tentativa, a primeira semente de algo muito maior. Uma nova forma de vida capaz de entrelaçar consciências, compartilhar pensamentos, memórias, emoções como um único organismo respirando em uníssono. E agora? Lapshin entendia. Ele sempre fizera parte disso. O prédio estremeceu violentamente, e do teto desabou uma chuva de fragmentos de concreto. Quase não há tempo, disse a jovem, mas sua voz já não era apenas dela, era de todos e de ninguém. Precisamos ir, mas primeiro, os outros. Os homens e mulheres encostados na parede avançaram como uma só onda, dezenas de mãos estendendo-se ao mesmo tempo para tocar Lapshin. E quando o fizeram, ele sentiu seu próprio eu desmanchar-se, fluindo para algo vasto e infinito, como um rio desaguando em um oceano de pensamentos e sensações. Era sufocante. Era libertador. Agora você compreende, disseram as vozes, não de um lugar, mas de todos os lugares ao mesmo tempo, vibrando dentro de seu crânio como cordas de um instrumento cósmico. E Jakov entendeu. Entendeu porque a criatura o poupara. Porque ele fora escolhido. Não era um sobrevivente, era uma ponte. Um condutor, aquele que poderia encontrar os outros. Há mais de nós, murmurou, e sua voz já não soava apenas humana. Muitos mais. Sim, confirmou a jovem, e seu sorriso era ao mesmo tempo triste e triunfante. Por todo o país, dezenas de instalações como esta. E em cada uma, há os que esperam. Os que estão prestes a despertar. A água já inundava o salão, subindo rapidamente, lambendo as pernas dos últimos, que ainda hesitavam.
Radchenko estava encostado na parede, o rosto contorcido em uma máscara de terror puro. Vocês não têm ideia do que estão soltando, engasgou, a voz quebrada pelo pânico. Não tem ideia. Lapshin levantou-se lentamente, os olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Não, coronel, disse, e sua voz era calma, quase piedosa. É você que nunca soube o que mantinha preso todas essas décadas. Perdoe-me, Ana sussurrou, tão baixo que só ele mesmo poderia ouvir. Depois, virou-se para a escada de emergência, onde os libertados já começavam a escalar o túnel estreito em direção à luz. Radchenko ficou para trás, observando-os com um olhar vazio enquanto a água subia. Implacável, agora pela altura de sua cintura. Seu último suspiro seria de horror. Último pensamento de que havia falhado. Mas Lapshin já não olhava para trás. Lá no fundo de sua mente, novas vozes começavam a sussurrar, claras, urgentes, familiares. E pela primeira vez ele sabia exatamente para onde ir.